Olá, todos bem? Meu nome é Patrícia, eu vou estar aqui com vocês essa semana para a preleção com o tema Os Trabalhadores da Última Hora. Vamos iniciar com uma prece. Eu vou pedir para que todos fiquem relaxados nos lugares em que se encontram, que se sentirem mais confortáveis, que fechem seus olhos e vamos fazendo uma ligação com o plano espiritual, com o plano maior. Vamos nos ligando com o nosso mentor individual, agradecendo por esse amigo querido que está sempre conosco, nos acompanhando aqui nessa nossa jornada evolutiva, que ele possa permanecer conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos amparando, como já vem fazendo. Vamos também nos ligando com o mentor da casa do Centro Espírita Mansão da Esperança, Frei José, que sempre nos recebe tão amorosamente, tão carinhosamente, pedindo a Ele que nos leve até Maria, Mãe de Jesus, esse exemplo de amor, de abdicação, esse exemplo que maternal, que cuidou de Jesus tão carinhosamente, que ela possa derramar sobre nós esse amor, que ela possa dulcificar os nossos corações e pedindo a ela que nos leve até Jesus, seu Filho, nosso irmão, a quem agradecemos por todos os seus exemplos de amor, por esse Evangelho Redentor que nos deixou para que pudéssemos entender cada vez mais e prosseguirmos no nosso caminho de evolução. E juntamente com Jesus, pedimos a Ele que nos guie até o Pai Criador, nosso querido Pai, a quem agradecemos pela oportunidade dessa vida, dessa reencarnação, pela oportunidade de estarmos sempre aprendendo, de podermos sempre seguir em frente e, ajoelhados mentalmente, vamos entoando a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas na exata medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. E assim, vamos fazer hoje mais um estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 20, que fala dos trabalhadores de última hora. Nós sabemos que Jesus nos trazia seus ensinamentos muitas vezes através de parábolas, que eram histórias que ele nos contava para que a gente pudesse ter uma compreensão melhor daquela lição que ele estava querendo nos passar. E essa parábola aqui dos trabalhadores de última hora é uma parábola que, quando a gente ouve, causa uma série de dúvidas para a gente. Porque aqui Jesus conta a história de um empregador que ele vem buscar trabalhadores, né, para trabalhar na sua vinha. E assim, ele começa na primeira hora do dia, ele chama, né, os trabalhadores para sua vinha e ele oferece pagar uma moeda da época. Daí, no meio do dia, ele vai lá novamente, chama mais trabalhadores para sua vinha e também promete pagar um determinado valor. E assim por diante, ele vai depois, mais no meio da tarde, chama trabalhadores, no final do dia também. Só que ao final, quando ele vai acertar o valor que cada um pediu, que ele prometeu para cada um, ele acaba pagando uma moeda tanto para os que chegaram primeiro quanto para os que chegaram depois. E aqueles que chegaram primeiro se sentem injustiçados. Daí aqui no final, ele ainda diz, né, na parábola: toma o que é teu e vai, de minha parte, quero dar a este tanto quanto a ti. Então, não me é permitido fazer o que eu quero? Ou teu olho é mau porque sou bom? Daí termina assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está em Mateus capítulo 20,
E assim, esse é um trecho do Evangelho que sempre nos trouxe muitas dúvidas. Primeiro, porque os últimos serão os primeiros, né? A gente até usa isso como uma espécie de uma brincadeira, né? Porque o último será o primeiro, mas na verdade isso foi um ensinamento que Jesus nos passou e que nós vamos tentar compreender agora dentro de todo o nosso vivência histórica e conhecimento histórico que a gente tem, porque essa definição de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Essa questão, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, foi algo que sempre me. Quando eu ouvia isso há muitos anos atrás, sem estudar, sempre me incomodou, porque eu pensava na seguinte situação: por que Deus escolhe tão poucos para ir para o reino dos céus, ou tão poucos para alcançar alguma coisa positiva? Eu pensava isso. Só que agora, vindo a entender, vindo a estudar um pouco mais os ensinamentos de Jesus, eu entendo que Deus não escolhe ninguém. Deus dá todas as oportunidades para todo mundo. Somos nós que nos escolhemos. Somos nós que escolhemos se vamos ou não para frente. Somos nós que decidimos o nosso caminho. Então, muitos são os chamados. Por quê? Porque Deus dá oportunidade para todo mundo. Todos nós podemos evoluir, todos nós podemos seguir em frente, só que nem sempre nós nos escolhemos. Nós não escolhemos o melhor para nós, porque a gente prefere as coisas fáceis. A gente prefere passar pela porta larga e não pela porta estreita. Por quê? Porque aquilo que vai nos elevar, ele é mais difícil de ser cumprido, ele é mais difícil de ser atingido. Por isso que a doutrina espírita, ela não é uma doutrina fácil de ser seguida. Ela não é uma doutrina fácil de ser seguida porque ela não promete milagres, ela não promete vantagens. Ela faz você ficar de frente com você mesma, vendo que você é o seu algoz. Você se prejudica, você é feito daquilo que você faz. A doutrina espírita, ela nos trouxe aí um dos seus principais ensinamentos, assim, das suas principais, não ensinamento, mas clareza que ela trouxe para nós, é de que nós somos espíritos imortais. Nós somos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, ignorantes na falta de conhecimento, simples, humildes, e nós vamos, de acordo com as nossas vidas sucessivas, ou seja, com as nossas encarnações sucessivas, nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos aprendendo mais e vamos melhorando. Esse melhorar é para que um dia a gente chegue à perfeição, que sejamos espíritos perfeitos. Esse, sim, é a principal base do ensinamento que a doutrina espírita nos trouxe, que é espírito imortal, vidas sucessivas, que são as encarnações, e evolução constante. Então, quando a gente pensa em trabalhador de última hora, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a gente começa a pensar na história do mundo, desse mundo aqui que nós vivemos, do planeta Terra, como um local que vem sofrendo uma evolução. Pode ser uma evolução lenta, pode ser difícil a gente compreender essa evolução, porque a gente ainda vê muita coisa ruim acontecendo, a gente ainda vê muitos problemas. Sim, mas a gente está passando por um processo evolutivo, sim. É o mundo no geral e cada um de nós individualmente. Uns evoluem numa marcha bem lenta, outros evoluem um pouco mais rápido, mas estamos sim todos nós evoluindo. E os ensinamentos religiosos, tudo pelo que a história passou, é algo que vem acontecendo para nós evoluirmos. Então, quando a gente fala de trabalhadores de última hora, vamos pensar lá em espíritos que estiveram encarnados aqui anteriormente para nos trazer todos os ensinamentos que nós viemos aprendendo aí ao longo dessa história toda até hoje. Então nós tivemos aí Moisés, que trouxe
os 10 mandamentos, né? Porque era preciso dizer na época dele para nós não matarmos, para nós não roubarmos, né? Para não cobiçar a mulher do outro, né? Porque isso não era assim, não estava na nossa ideia de que isso era errado. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que matar é errado. A gente sabe que roubar é errado. Mesmo quem faz, geralmente tem essa consciência de que está fazendo alguma coisa errada. Então não precisa ninguém, embora tenha punição na lei, não precisa ninguém dizer para que nós não façamos isso, porque a gente tem isso na nossa consciência. Daí pouco depois, um pouco tempo bem longo entre Moisés e Jesus, Jesus já veio com um ensinamento um pouco mais doce. Jesus veio trazer uma doutrina de amor, de perdão. Então, assim, ele não precisava falar, ó, não roube, não mate. Ainda acontecia muito disso. Mas ele veio ensinar uma coisa nova. Ele veio nos ensinar a necessidade de amar o próximo, a necessidade de ser caridoso. Então, ele nos trouxe algo a mais além daquilo que Moisés ensinou na época dele. Mais para frente, Jesus nos disse que ele nos mandaria um consolador, né? Algo que viria explicar aquilo que ele não pôde dizer naquela época. Porque naquela época não dava para ele falar de reencarnação, era uma coisa muito de difícil compreensão. Então ele prometeu que mandaria um consolador. E a partir daí nós tivemos a doutrina espírita, que veio aí nos trazer esse ensinamento dessa vida espiritual, veio nos trazer uma visão mais ampla de por que a gente deve amar, né? Porque a gente estamos todos aqui no mesmo barco, né? Então, assim, uma hora eu vou ter que aprender a amar aquele inimigo que eu em outra vida não tive tantos problemas e que hoje está reencarnado aqui como meu marido, meu pai, ou meu filho. Nossa, eu odiava tanto aquela pessoa e hoje ela veio como meu filho. E como mãe, eu tenho que amar aquele ser porque não tem amor mais, exemplo maior de amor do que a da mãe pelo filho. Então a doutrina nos trouxe esse ensinamento. E partindo daí, nós temos essa informação que essa doutrina maravilhosa também nos trouxe de que o espiritismo, os espíritas são trabalhadores de última hora, são aqueles trabalhadores de última hora. Porque a gente está aqui reencarnado hoje e a gente está vindo aqui, ó, tentar passar a conclusão daquilo que Moisés começou. Tentar pregar de uma forma mais esclarecida aquilo que Jesus nos trouxe. Porque agora começa a fazer sentido um monte de coisa que Jesus disse lá no passado e que a gente não está conseguindo entender. Então, aí que a gente tem essa questão, o trabalhador de última hora. Então, o Espiritismo nos mostra que somos imortais e que vamos de reencarnação em reencarnação evoluindo. E aqui estamos numa fase de evolução e que a gente já tem que começar a ter uma compreensão melhor daquilo que aconteceu lá no passado, daquilo que foi dito lá no passado, para que esse mundo realmente seja um lugar melhor, para que nós realmente possamos evoluir, para que a gente possa chegar aí num momento melhor aqui. Tem um livrinho aqui do Richard Simonetti. Richard Simonetti, ele era um escritor, né? Ele escreveu algumas histórias dentro da doutrina espírita, ele já desencarnou, e ele fala aqui pra gente uma história sobre ceareiros de Jesus, né? Ele conta uma história de um homem que abriu um curso, né, para falar sobre como ser um ceareiro de Jesus. E assim, ele tem mais de 200 inscritos nesse curso e ele começa a falar sobre o que é amor. Ele começa a perguntar, mas o que é amor, né? Daí algumas pessoas falam assim, amor é o que eu sinto pela minha esposa. Daí ele pergunta, mas por que você considera isso amor? Amor é o que eu sinto pela minha namorada. E ele começa a perguntar para as pessoas por que elas consideram aquilo amor. Daí ele conclui com as respostas que as pessoas estão dando, que as pessoas confundem
amor com algo que o satisfaça, né? Então, por exemplo, eu falo assim, eu amo o meu namorado porque ele me faz feliz. Eu amo a minha amiga porque ela me diverte. Então, assim, isso não é amor, porque assim, quando você diz que ama algo ou ama alguém porque aquilo te traz alguma coisa em troca, isso não é amor, isso é gostar, porque é mais ou menos assim, eu gosto daquilo que me dá um retorno. Se aquilo não me dá um retorno, eu vou desgostar, eu vou enjoar. Então, assim, o amor é aquilo que eu não preciso de um retorno. Independente do que aquilo vai me trazer, eu não preciso daquilo de volta. Então, por exemplo, a mãe que gosta, que ama o filho. O filho às vezes pode ser uma pessoa má, pode ter se tornado uma pessoa má, um criminoso, alguma coisa assim, mas a mãe sempre vai amá-lo. Então, isso é o verdadeiro amor. E é esse amor que Jesus veio nos pregar. E é justamente na função de trabalhador de última hora que nós temos que levar esse amor adiante e mostrar que chega de gostar, né? A gente tem que começar a amar o próximo, para a gente perdoar de verdade, para a gente poder viver realmente num mundo melhor, para a gente poder realmente se transformar e realmente evoluir para chegarmos aí a sermos espíritos melhores. Isso é passar pela porta estreita. Olha como todo o ensinamento de Jesus se encaixa, né? Como a gente vai pegando um trechinho aqui dele, outro ali, e a gente vai chegando, a gente vê que está tudo ligado. Para falar aqui do trecho de os trabalhadores de última hora, a gente está falando de amai os vossos inimigos, a gente está falando de passar pela porta estreita. Então, assim, todo o ensinamento dele se encaixa, porque o ensinamento dele é perfeito. O ensinamento dele significa a representação das leis de Deus, que é aquilo que ele quer para nós, para que nós possamos viver bem. Ele quer a nossa transformação moral. Ele quer que nos tornemos pessoas melhores. Então, por isso que eu digo que ser espírita não é fácil, porque ser espírita, você procura a melhora da sua vida, não é simplesmente indo num encontro que a gente pode chamar aqui de uma palestra espírita, em outras religiões se chama de uma missa ou o que quer que seja. Não é só indo ali, mas é indo e fazendo com que aquilo te traga uma transformação. Faça com que você se melhore. Porque a partir do momento que você fizer isso, você também vai estar fazendo isso para os outros, vai estar passando conhecimento para os outros, você vai estar passando uma nova visão daquilo para os outros, e as pessoas, através da sua mudança e através daquilo que você ensina para elas com o que você aprendeu, você vai estar sendo um trabalhador de última hora e vai estar levando esse ensinamento adiante. Então é isso que Jesus espera de nós. Que nós nos transformemos, que a gente assimile realmente aquilo que ele disse, para que a gente possa parar de gostar somente do outro e desgostar quando ele nos desagradar. Para que a gente possa amar tudo que nos envolve, para que a gente possa amar esse planeta e começar a tratar ele melhor, porque é a nossa casa, afinal de contas, estamos aqui. E o que adianta eu nem dar bola para como vai ficar essa casa? Porque eu vou morrer mesmo daqui 30 anos. Em 30 anos não vai acontecer nada. Mas nós somos eternos, a gente vai estar sempre aqui. Então precisamos cuidar, precisamos pensar nos nossos filhos. Então, amor é respeitar a obra de Deus, é respeitar aquele filho que foi seu desafeto no passado, saber entender ele como dentro das necessidades dele, não é passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário, né? Quem ama, educa, né? Não passa a mão na cabeça, nem aceita tudo. Então isso é amor e isso é ser um trabalhador de última hora, sendo um verdadeiro espírita. Sendo um verdadeiro espírita no sentido de compreender verdadeiramente
esses ensinamentos de Jesus que correspondem às leis universais de Deus e que vão nos fazer evoluir, caminhar para a frente. Bom, espero que fique essa reflexão no coração de todos vocês. Nós vamos encerrando por aqui. Convido vocês para fazer uma leitura desse trecho, é o capítulo 20 do Evangelho, que todos possam ter aí um estudo, né? Possam fazer um estudo para que possamos todos ser realmente trabalhadores de última hora. Eu vou então encerrando, pedindo que todos fiquem de olhos fechados agora para que possamos fazer o nosso encerramento. E vamos emanando vibrações de amor que retiramos de dentro de nós. Vamos emanando essas vibrações para todo o universo, para todos os planetas. Muito especialmente aqui pelo nosso querido planeta Terra, que muito necessitado está nessas vibrações de amor. Vamos vibrando por todos os países, aqueles que sofrem desastres naturais, que estão em guerra, que estão sofrendo por desmando, descaso de seus governantes, que eles possam receber muito amor neste momento para conseguir passar pelas provas que estão passando. E vamos emanando vibrações de amor aqui pelo nosso país, vibrando pelos nossos governantes, que todas as suas decisões sejam tomadas em prol, em benefício de toda a coletividade. Vamos vibrando por todas as casas assistenciais, pelos asilos, creches, orfanatos, que todos aqueles que se encontram nesses locais possam receber nossas vibrações de amor, nosso carinho, nossa energia positiva. Vamos vibrando pelos hospitais, por todos aqueles que sofrem em seus leitos de dores, vibrando por todas as famílias que perderam entes queridos, que eles possam ser amparados e consolados pelo Pai. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares e que possamos estar sempre unidos nessa vibração de amor, pedindo que uma vibração especial possa ser levado a quem estiver mais necessitado neste momento. Agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos.